adoramos. Nós te adoramos, Jesus. Estenda suas mãos aqui para frente. Ore por mim, por favor. Peça para que Deus faça de mim um canal para falar com você. Para que Deus possa trazer a resposta que você precisa. Amado Espírito, Tu és bendito. Tu és bendito. Te agradecemos, Senhor. Agradecemos. Não há ninguém que se compare a Ti. Obrigado, Jesus, por essa noite. Obrigado pela Sua palavra que é viva e eficaz. Boa noite a todos, graça e paz. Tudo bem com vocês? Abra sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 6. Abre, nós já vamos ler já, é o primeiro livro da Bíblia. Eu creio que Deus tem algo a falar com você nessa noite, amém? A maior preocupação que nós temos que ter diante de Deus, diante da nossa caminhada cristã, é conseguir discernir e entender exatamente aquilo que Deus quer que façamos. Ou melhor, não só um cristão, mas todos aqueles que de fato creem em Deus, precisa ter essa preocupação de caminhar debaixo daquilo que Deus tem para ela. Porque quando eu e você caminhamos debaixo da direção de Deus, não tem como dar errado. Olhe para a pessoa do seu lado e diga para ele assim: até aqui você tem todo o seu jeito, mas Deus quer te direcionar. Quando nós fazemos do nosso jeito, existe um resultado. Porém, quando eu e você caminhamos debaixo da direção de Deus, não tem como dar errado. Pastor, tudo que deu errado na minha vida foi porque Deus quis. Não. O nosso problema é que nós, a cada dia que passa, nós vamos nos tornando mais velhos, vamos pôr dessa forma. Porque nem todo velho é maduro, sim ou não? Nem todo velho é maduro. Mas cada dia que passa, nós vamos nos tornando mais velhos, e a idade vai de certa forma trazendo o entendimento que nós sabemos mais coisas. E quanto mais nós sabemos, quanto mais nós achamos que sabemos, menos nós queremos ouvir acerca do que devemos fazer. E aí que está a nossa dificuldade na caminhada cristã. Porque a minha caminhada cristã, a sua caminhada cristã, ela tem que estar fundamentada naquilo que Deus me diz e te diz. Não existe nenhuma circunstância, não existe nada que Deus não tenha uma palavra para você. Só que nós vivemos em um mundo, em um sistema onde não existe só a voz de Deus, não existe apenas uma informação, existem diversas informações. Alguns dias atrás nós falávamos um pouco sobre isso, acerca da evolução, da comunicação e etc. E aí eu queria perguntar isso de novo porque eu acho interessante. Eu gosto de viajar nesse quesito tempo. Quem aqui pegou a internet de escada aqui? Alguém lembra daquele barulhinho que ela faz? Sei lá o que era aquilo. E a internet demorava. Para você conseguir entrar num site,
era complexo. Não só a internet, os computadores também não ajudavam muito, né? A tecnologia não ajudava muito. Só que isso vem evoluindo, a comunicação, a informação, ela chega até nós hoje de uma forma muito rápida, é muito rápido. Quantos lembram do acontecimento das Torres Gêmeas? Nós assistimos quase que simultâneo o que estava acontecendo lá, sim ou não? Naquela época a informação já era rápida. Hoje, muito mais. Nós recebemos diversas informações, nós recebemos palavras de todos os lados. E é por isso que nós temos dificuldade de caminhar debaixo de uma palavra, de uma direção de Deus. Só que é importante que nós entendamos algo. Quem te criou é quem sabe de fato o que você precisa. E eu vou dizer de novo, quem te criou é quem sabe de fato o que você precisa. Não adianta nós buscarmos informações e respostas em lugares e em coisas que não estão ligadas à nossa criação ou ao nosso Criador. Porque quem te criou sabe de fato o que você precisa. Foi falado, foi ministrado aqui na oferta acerca da cruz do Calvário, aquilo que a cruz fez. E talvez você diga assim, pastor, eu não errei. Escute, é importante que você entenda. A partir do momento que Adão e Eva pecou, nós também tínhamos pecado junto com ele. Como assim? Porque o pecado deles nos atingia, porque eles eram o modelo. Nós viríamos depois deles. E a Bíblia diz em Romanos que todos pecaram e destituídos estavam da glória de Deus. Isaías 59 verso 2 diz que o pecado faz separação entre o homem e Deus. Ok? Depois, se você quiser, você leia, anote os textos e leia, eu não consigo abrir todos. Jesus Cristo veio na cruz do Calvário e disse: eu vou morrer por ele. Eu tenho condições, sim. Eu sou santo, mas eu vou morrer para que eles sejam santificados. Pastor, eu não ia nascer, você ia nascer, porém a sua eternidade já estava predestinada, já estava destinada, melhor dizendo. Não existia oportunidade de salvação para mim e para você. E através de Cristo, a nós foi dado a oportunidade de sermos filhos de Deus, e nessa condição nós sermos salvos. Então é importante que você e eu entendamos que tudo aquilo que aconteceu na cruz do Calvário nos atinge diretamente. Tudo aquilo que Adão fez também nos atingia. Mas Cristo veio para mudar a sentença maligna que estava sobre mim e sobre você. Quantos gostam de assistir filmes aqui? Desenhos, alguém gosta de assistir desenho? Tem como, né, gente? Quem tem filho. Alguém aqui já assistiu Nárnia? Não sei o que lá, é o guarda-roupa. Hã? Eu quem agora? O leão, a bruxa e o guarda-roupa. Já assistiram aquele filme? Gente, aquele filme é crente demais. Vocês já perceberam isso ou não? Se você não percebeu, você precisa de uma revelação dos céus, viu? Eu só quero te lembrar de um fato. Um dos integrantes, que eu não lembro mais quem era ele, já faz algum tempo já, minhas filhas eram um pouco menor, e hoje já são um pouco maior. Mas eu me lembro que um dos integrantes fez alguma coisa errada lá, e a sentença dele era morrer ou ser condenado, não é isso? Quem? O Edmundo, olha, o Edmundo, gente. Você assistiu esses dias, foi, mano? O Edmundo, ele ia ser condenado, mas aí o leão, como que é o nome? Aslan, olha, top. Ele foi lá e se sacrificou para que o Edmundo fosse livre da condenação. E eu não sei, eu demorei um pouco para me ligar, algumas coisas começaram a mexer comigo no filme, eu falei, ué, tá meio estranho aí. Mas no final, quando o leão diz assim, eu voltarei, eu falei, tem coisa aí. Mas o leão, ele se entregou, que é a tipologia de Cristo, para que o Edmundo não fosse condenado.
Escute, eu e você tínhamos uma sentença de condenação, e Cristo morreu na cruz do Calvário para que eu e você fôssemos livres. E aí existe um detalhe: essa liberdade não foi para que nós vivêssemos de qualquer forma. Ele queria nos obrigar a viver. Não, Ele não nos tirou o livre-arbítrio. Mas entenda algo, preste bem atenção. Por que Cristo morreu na cruz do Calvário? Para mim e para você. Para que você saísse da sentença de viver a eternidade com o inimigo no inferno, e você pudesse viver a eternidade com Ele. E eu vou te dizer algo mais: tudo que Ele quer, tudo que Ele deseja, é que eu e você não vivamos simplesmente a eternidade lá com Ele, mas sim que a nossa eternidade comece aqui. Pastor, como assim? A partir do momento que você entrega a sua vida a Cristo, você reconhece Ele como o único e suficiente Salvador, a sua eternidade começou. Ele te chamou para viver a vida toda, até o fim, porque Ele é o Pai da eternidade, até o fim com Ele. E aí talvez você me pergunta: pastor, se Jesus fez tudo isso, por que eu não consigo viver algumas coisas? Porque não é simplesmente aquilo que Ele fez, mas sim o que eu faço com aquilo que Ele fez, o quanto eu creio com aquilo que Ele fez. Deixa eu te falar uma coisa: constantemente Deus fala com você. Olha para a pessoa do seu lado e diga para ele assim: Deus fala com você. Depois você fala assim, talvez você pense assim: nossa, comigo não. Fala. Constantemente Deus fala com você, amém? E se você estiver sensível, Ele vai falar com você através das pequenas coisas. Eu me lembro de uma situação que o pastor Ricardo compartilha, de uma pessoa que estava no encontro e tinha um período lá que eu não posso falar, tá? É restrito. Para quem vai para o encontro não pode saber. Gente, nós vamos ter encontro 27, 28, 29 de maio, amém? Eu creio que vai ser uma experiência transformadora para a sua vida. E num período do encontro, tinha uma pessoa lá, um homem, que depois de uma ministração estava lá meditando, e ele estava agachado no chão, olhando para o chão e chorando, e as pessoas chegaram e perguntaram, falaram para ele: por que você está chorando? Ele falou assim: Deus é fantástico. Mas como assim? Não, eu estava olhando as formiguinhas, e elas passam uma para um lado, outra para o outro, e quando elas passam, elas se cumprimentam. Gente, eu acho que não é bem assim. Eu acho que elas são cegas mesmo. Elas devem bater uma na outra. Só que quando você está sensível, até onde não existe Deus, entre aspas, Deus usa aquela circunstância para falar com você. Porque constantemente Deus está falando. Seja qual for o meio, Deus está falando. O que eu e você precisamos é estar sensíveis, prontos a ouvir aquilo que Ele tem para dizer para mim e para você. Só que, como eu disse, nós estamos em um tempo onde as informações chegam muito rápido até nós. Não é que a tecnologia dos céus está atrasada, não é isso. É que constantemente o sistema que nós estamos vivendo, o tempo que nós estamos vivendo, quer encher o nosso coração, a nossa mente, de informações que não estão ligadas àquele que nos criou. Então o nosso problema não está com a criação. O nosso problema não está com aquilo que Cristo fez. O nosso problema está com a voz que nós estamos ouvindo e qual é a informação que nós estamos recebendo como verdade. Todos os dias eu tenho certeza que você recebe informação no seu celular, no seu notebook, seja qual for, através da televisão. Nós recebemos diversas informações, algumas são verdadeiras e outras não. Acerca de seja qual for o assunto. Só que eu tenho certeza que existem informações que mexem com você. Existem palavras, vozes que são liberadas que mexem com você. Porque o que você ouve mexe com o seu sistema de fé. O que você ouve mexe com o seu sistema de fé.
Você quer ver um exemplo? Na época do movimento lá do PCC, que tinha toque de recolher, você andou com medo na rua, sim ou não? Sim ou não? Você chegou a ver algum ataque ou não? Sim ou não? Talvez a maioria aqui não viu, mas só de ouvir falar do que estava acontecendo, o medo foi gerado no seu coração, no nosso coração. Sim ou não? Talvez você não viu, mas o que você ouve, ou melhor, você não viu, mas o que você ouve mexe com a sua fé. O que você vê também mexe com a sua fé, porém o que você ouve mexe com a sua fé. A voz que você dá ouvido, a voz que te influencia mexe com a sua fé. Por isso é importante que eu e você tenhamos cuidado com o que nós estamos ouvindo, porque o que você ouve mexe com a sua fé. E a Bíblia diz no livro de Hebreus que a fé é o firme fundamento. Firme fundamento, nós estamos falando de estrutura, de base, para ser construído algo em cima. Se o que eu e você ouvimos mexe com a nossa fé, e a nossa fé é estrutura, se você ouvir coisa que não põe a sua fé para cima, se assim posso dizer, para que você entenda, você está comprometendo a sua estrutura. E tudo aquilo que você construir em cima dessa estrutura, desse alicerce, corre o risco de cair. Se a nossa fé é o firme fundamento e o que nós estamos ouvindo sustenta a nossa fé, nós precisamos ouvir a voz de Deus, a direção de Deus, para que tudo aquilo que for construído nesse alicerce não caia, mas esteja pronto para resistir ventos, tempestades e circunstâncias. Pastor, por que existem circunstâncias que ainda mexem comigo? Porque talvez você está ouvindo a voz errada. Nós precisamos ouvir a voz que vem dos céus. Por quê? Quem te criou é quem sabe do que você precisa. Você foi gerado por Deus. Pastor, não, meu pai e minha mãe, eles fizeram uma encomenda para a cegonha lá e a cegonha trouxe. Deus é o dono da cegonha, então. Escute, não pense que você é uma criação natural. Quem deu a vida foi Deus. Quem dá a vida é Deus. E se Ele te deu a vida, Ele deu uma vida debaixo do propósito. Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? Existem coisas na nossa vida que não estão ligadas à vontade de Deus, mas sim porque nós deixamos de ouvir a voz dEle, é diferente. Nós, como seres humanos, muitas vezes caminhamos por tentativas. E Deus não te chamou para caminhar por tentativa. Ele te chamou para caminhar em direção. Em direção. Vamos ler a Bíblia, né? Senão vai ficar ruim, né? Gênesis capítulo 6. Verso 1. Diz assim: quando as pessoas começaram a se multiplicar sobre a face da terra e tiveram filhas, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e tomaram para si mulheres, aquelas que entre todas mais lhe agradaram. Então o Senhor lhe disse: o meu espírito não agirá para sempre no ser humano, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Verso 5. Verso 5. O Senhor viu que a maldade das pessoas haviam se multiplicado na terra e que todo desígnio do coração delas era continuamente mal. Então o Senhor ficou triste por haver feito
por haver feito o ser humano na terra, e isso lhe pesou no coração. O Senhor disse: farei desaparecer da face da terra o ser humano que criei. Destruirei não apenas as pessoas, mas também os animais, os seres que rastejam e as aves dos céus, porque estou triste por havê-lo feito. Porém, Noé encontrou favor aos olhos do Senhor. Verso 9. São estas as gerações de Noé. Noé era homem justo e íntegro. Entre os seus contemporâneos, Noé andava com Deus. Repita comigo: Noé andava com Deus. Só um ponto. Quando nós estamos falando de andar, nós não estamos falando de um dia isolado. Ok? Nós não estamos falando de um momento. Andar, caminhada, nós estamos falando de passo a passo. Então aqui, nós não estamos falando que Noé de vez em quando se encontrava com Deus. De vez em quando Noé ia aos cultos. De vez em quando Noé entrava na tenda. Não. Noé andava com Deus. Vamos continuar lendo. Verso 10. Gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Deus olhou para a terra, e eis que estava corrompida, porque todos os seres vivos haviam corrompido o seu caminho na terra. Então Deus disse a Noé: resolvi acabar com todos os seres humanos, porque a terra está cheia de violência. Por causa deles, eis que os destruirei juntamente com a terra. Verso 14. Faça uma arca de tábuas de cipreste. Nela você fará compartimentos e a revestirá com betume por dentro e por fora. Deste modo você a fará. Seu comprimento será 130 metros, a largura de 22 e a altura de 13. Faça uma cobertura de baixo entre ela e a arca, uma abertura de 0,5 metro. Coloque uma porta lateral e faça 3 andares, um embaixo, um segundo e um no terceiro. Tem alguém aí que está côvado? Côvado na Bíblia ou não? Isso aí é que nós estamos usando a linguagem RA, tá? Revista Atualizada. Então as medidas nos dias de hoje, na linguagem de hoje, são essas que nós estamos lendo hoje. Verso 17. Porque vou trazer um dilúvio de água sobre a terra, para destruir todo ser em que há fôlego de vida debaixo dos céus. Tudo o que há na terra será destruído. Mas com você estabelecerei minha aliança. E você entrará na arca, você e os seus filhos, e a sua mulher, e as mulheres dos seus filhos. De todos os seres vivos você fará entrar na arca 2 de cada espécie, macho e fêmea, para conservá-los vivos com você. Das aves, segundo a sua espécie, do gado, segundo as suas espécies, de todo animal que rasteja sobre a terra, segundo as suas espécies. Depois de cada espécie virão a você, para que sejam conservados vivos. 21. Leve com você todo tipo de comida e armazena com você. Isso será para alimento a você e a eles. 22. Foi o que Noé fez. Repita comigo: foi o que Noé fez, conforme tudo que Deus lhe havia ordenado. Assim ele fez. Amém? Quantos conhecem esse texto aqui? Levante a mão só para me saber. Uau, é bom saber. Existe um cenário, algo que estava acontecendo. Deus olhou para a terra e viu o homem a cada dia se destruindo aquilo que Deus tinha construído.
E Deus disse, eu tenho que começar tudo de novo. Só que a Bíblia diz que Deus olhou para Noé e viu algo de bom nele. Amém? E aí Deus falou para Noé, construa uma arca. Gente, eu quero começar daqui para que nós possamos entender. Existem algumas coisas aqui que fazem toda a diferença nesse texto. Primeiro, imagine, vocês viram as medidas aqui? Imagine um barco, uma arca desse tamanho, sendo construída. Isso requer tempo, requer disposição, muito trabalho. Amém? Só que é fácil. Nós vimos, por exemplo, na Baixada Santista, encontrarmos aqueles navios atracados lá enormes. Hoje, com toda a tecnologia, com tantas coisas, acaba sendo meio que fácil isso acontecer. Só que eu quero que você entenda o cenário da época. Preste bem atenção. O cenário era contrário. A palavra que Noé estava recebendo não fazia nenhum sentido. Pastor, por que não fazia nenhum sentido? A Bíblia diz no livro de Gênesis que todos os dias subia da terra um orvalho que regava toda a plantação, a natureza, as flores, elas eram regadas por um orvalho que subia da terra. Pastor, o que isso quer dizer? Eu vou te explicar. A palavra que Noé recebeu não fazia sentido nenhum, sabe por quê? Porque Deus estava falando para ele construir uma arca, que ele ia mandar um dilúvio, água do céu. Para você hoje é fácil ouvir isso, mas naquela época ainda não havia chovido. Preste bem atenção nesse cenário. Deus está falando, eu vou mandar água daqui de cima aí para baixo. Sendo que naquela época subia água, um orvalho da terra, não precisava regar, não precisava chover, porque esse era o processo natural. E aí Deus está falando, constrói uma arca que eu vou mandar do céu água. Não faz sentido. Não faz sentido. Não tinha sentido o que Deus estava pedindo para Noé. Mas o que ele fez, gente? O último versículo que nós lemos aqui diz o quê? Foi o que Noé fez, conforme tudo que Deus lhe havia ordenado, assim ele fez. Está entendendo isso? Talvez você olhe para essa história assim, dizendo e diga, nossa, houve um dilúvio e Noé construiu a arca, mas não é tão simples assim. Quando ele recebeu uma palavra de Deus para construir a arca, não tinha nada à volta dele que sustentava aquela palavra. A circunstância que estava à volta dele era desfavorável, não tinha sentido. Só que nós lemos um versículo que diz que Noé andava com Deus. Certo? Pastor, o que isso quer dizer? Quanto mais você anda com Ele, quanto mais você escuta a voz dEle, mais você vai ter certeza quando Ele falar com você. Só quem anda com Ele sabe o que Ele é capaz de fazer. O que eu quero dizer com isso? Não duvidou do que Deus estava falando. Ele simplesmente fez da forma que Deus falou que era para fazer, mesmo olhando à sua volta e não encontrando nada que sustentasse isso. Mas ele conhecia a voz de Deus, porque ele andava com Deus. Se eu e você quisermos de fato conhecer a voz de Deus, nós precisamos andar com Ele. Se eu e você quisermos de fato viver o cristianismo, que é viver debaixo da direção de Deus, nós precisamos andar com Ele.
Escute, atitudes isoladas trarão resultados isolados. Viva uma vida contínua e firmada em fé, que você vai ver que a sua história vai ser mudada, não um trecho dela. Mas Noé recebeu uma palavra que não fazia sentido. Mas ainda assim, por conhecer a voz de Deus, ele começou a trabalhar por aquela palavra. Noé começou a trabalhar por aquela palavra. Escute, pare de ficar buscando informações e tantas outras coisas. Busque ouvir a voz de Deus. Busque ouvir a voz de Deus. Decida andar com Ele. Por quê? Porque a voz dele que te coloca no lugar correto. Sabe o que era interessante? Por mais que não fazia sentido, Noé decidiu acreditar naquilo que Deus disse para ele. Deixa eu te falar uma coisa. Quando você receber uma palavra de Deus, seja para qual for a área da sua vida, não importa se nada faz sentido, decida crer nessa palavra. Pastor, do que o senhor está falando? Talvez você é alguém que há poucos dias foi ao médico e recebeu um diagnóstico, dizendo que você tinha uma enfermidade, seja ela qual for. Essa é a informação que você recebeu. Busque a palavra de Deus para essa circunstância e decida crer naquilo que Deus diz ao seu respeito. Por mais que você olhe à sua volta e não faça sentido, acredite naquilo que vem dos céus. Porque quem te fez é quem de fato sabe do que você precisa. Eu e você fomos criados para nos relacionar com Ele. Existem coisas na sua vida que você não tem resposta até hoje, porque a resposta está em Deus. Eu tenho convicção no que eu vou dizer agora. Existe um lugar no coração de todo ser humano, de cada homem, de cada mulher, que cabe Deus. Nada pode preencher esse lugar. Vocês já viram aqueles brinquedinhos de criança que tem a estrelinha, o quadradinho, a bolinha? A estrelinha cabe na bolinha? Cabe no quadradinho? Não, é a estrelinha que cabe lá, não é isso? Escute, tem um lugarzinho dentro de você que só cabe Jesus. Só cabe a voz dele. Só que as pessoas, de uma forma incessante, elas querem buscar resposta para esse vazio. Elas querem encontrar resposta para essa lacuna que existe dentro delas, e começam a procurar em coisas, em pessoas. Escute, essa resposta não está em coisas, em pessoas. Essa resposta está em Cristo. O que eu e você precisamos é de uma palavra que venha dos céus, por mais que ela não faça sentido. Pastor, não faz sentido. Olha só a vida que eu tenho. Olha como que eu vivo. Olha quanta coisa eu já fiz de errado. Talvez esse era o cenário à volta de Noé. Mas independente do que estava acontecendo à volta dele, ele disse: eu acredito no que o Senhor diz. E eu vou trabalhar baseado naquilo que eu ouvi do Senhor. Aprenda a trabalhar debaixo da direção de Deus. Sabe, nós temos ouvido algumas coisas que parecem ser loucura. Aparentemente sim, porque o cenário diz não. Não, você vai prosperar nesse tempo. Você fala, você está doido, olha o preço da gasolina. Escute, essa é uma informação que você recebeu. Mas essa não é uma verdade. A verdade, ela vem dos céus. A verdade é que não importa qual seja o preço da gasolina, se o dólar subiu ou desceu, se Deus quiser te prosperar, Ele vai te prosperar, independente da circunstância. Ou melhor, se Deus quiser não, Ele já te prosperou através da cruz do Calvário. O que nós precisamos é ouvir a palavra de Deus que nos sustenta nesse lugar de fé, que se torna a base, o alicerce para construirmos uma vida cristã em cima. Entenda algo, o que Noé estava vivendo era um cenário totalmente contrário, mas ele ainda assim decidiu acreditar naquilo que Deus estava dizendo. E Deus falou para ele: construa uma arca.
Ele foi lá e construiu uma arca. Não foi assim, gente? Sabe o que é interessante? Vamos ler o capítulo 7. Verso 10. Diz assim: e aconteceu que depois de 7 dias, vieram sobre a terra as águas do dilúvio. Eu só quero que você entenda algo. Vamos ler o versículo 1 para você entender. Verso 1 do capítulo 7. Entre na arca você e a sua família, porque reconheço que você tem sido justo diante de mim no meio desta geração. Aí vamos para o versículo 10. E aconteceu que depois de 7 dias vieram sobre a terra as águas do dilúvio. Gente, eu não sei se você já tinha notado isso, mas depois que Noé entrou com a sua família na arca, ainda demoraram 7 dias para começar a chover. Gente, aí é para moer mesmo, não é? Primeiro, você constrói uma baita de uma arca. Gente, imagina o cenário. As pessoas passando, as pessoas já não tinham mais pudor, e era por isso que Deus olhava para a terra e dizia: eles estão acabando com tudo, estão de um jeito totalmente perdido. Ou melhor, o que eles estão vivendo é a perdição. Então imagina esse povinho passando e Noé construindo a arca. Será que tinha piada, sim ou não? Ô, seu louco, o que você está fazendo aí? Chuva? Água do céu? Você está doido? Noé, o que você está fazendo aí? Está brincando de casinha? Com certeza Noé ouviu um monte de coisa do povo, porque o que ele estava fazendo não fazia sentido para ninguém. Preste bem atenção no que eu vou te dizer. Existem coisas que Deus diz para você que não faz sentido para ninguém. Mas não se intimide, não tenha medo, porque o que Ele disse vai cumprir. E ainda assim, depois que entrou na arca, 7 dias depois para chover, ajuda aí, né, Deus? Eu imagino o povo gritando de fora da arca: e aí, Noé, como que está aí dentro? Só que a Bíblia diz que o dilúvio começou a cair do céu, chuva torrencial. Eu acredito que o cenário aí começou a mudar. A Bíblia diz que Noé era homem justo, amém? E a Bíblia diz que depois que ele entrou na arca, quem foi que fechou a porta da arca? Deus. Sabe por quê? Talvez o coração dele abriria a portinha e falava: gente, vamos entrar aí. Como assim? Quando você ouvir a direção de Deus e você entrar no lugar que Deus te colocou, deixa Ele te conduzir. Deixa Ele fazer da forma que Ele quer fazer. Ele ouviu uma palavra de Deus, começou a construir uma arca, e depois ele entrou na palavra que Deus deu para ele. Ele ouviu uma palavra, começou a trabalhar em prol daquela palavra, e depois ele entrou naquela palavra. Gente, a arca flutuava sobre a água, sim ou não? Sim ou não? Deixa eu te trazer um cenário para você entender. A arca representava a palavra de Deus. Noé estava dentro dela. O dilúvio representava a circunstância que estava trazendo destruição e morte. Sabe o que isso significa? Quando você entra dentro da palavra que Deus te deu, você vai andar sobre as circunstâncias que tem trazido morte sobre outros, mas você não será atingido. Porque quando nós entramos dentro da palavra que Deus nos colocou, nós andamos sobre as circunstâncias. Um monte de gente morrendo, afogado. Noé e sua família andando sobre aquilo que trazia morte. Escute, o que vai trazer vida para você, o que vai te livrar da morte, do cativeiro, é ouvir uma voz de Deus e entrar dentro dessa palavra. Ele recebeu uma palavra de Deus: faça a arca, e entrou dentro dela. E
quando ele caminhava por ela, ele caminhava acima da circunstância. Tem outro detalhe, gente. Alguém viu o leme sendo construído dessa arca? Viu? E tinha um leme que Noé, até Moisés já está querendo entrar na arca já. E tinha um leme que Noé ia direcionando a arca para o caminho correto, era isso? Não. Aprenda outra coisa. Quando Deus te dá uma palavra, você trabalha por essa palavra. Você entra dentro dessa palavra. Você começa a caminhar sobre as circunstâncias. E daí para frente, quem te direciona é Deus. Noé começou literalmente a ser direcionado por Deus. Ele não tinha controle do que estava acontecendo. Ele só sabia que ele estava vivo e tinha um monte de gente morto. As pessoas tinham perecido no meio de um dilúvio, mas porque ele tinha acreditado numa palavra que Deus tinha dado para ele, e ele entrou nessa palavra, ele estava vivendo um momento diferenciado. Quando eu e você conseguimos ouvir a voz de Deus, nós entramos nessa palavra, o Espírito Santo vai nos direcionando, nos guiando a toda a verdade, e aí você vai viver o sobrenatural. Nós vamos viver o sobrenatural. Noé não tinha o controle da arca. E a Bíblia diz que Noé foi sendo direcionado. Vamos andar um pouquinho para frente. Capítulo 8, verso 13. Aconteceu que no primeiro dia do primeiro mês do ano 601, as águas que estavam sobre a terra secaram. Então Noé removeu a cobertura da arca e olhou, e eis que o solo estava enxuto. E aos 27 dias do segundo mês, a terra estava seca. Então Deus disse a Noé, gente, quem foi que disse? A terra estava seca e Noé já sabia, mas Deus disse a Noé: saia da arca, você, a sua mulher, os seus filhos e as mulheres dos seus filhos. Faça sair também todos os animais que estão com você, tanto as aves como o gado, e todo animal que se rasteja sobre a terra, para que povoem a terra, sejam fecundos e nela multipliquem. Saiu, pois, Noé com seus filhos e a sua mulher e as mulheres dos seus filhos. E também saíram da arca os animais, todos os animais que rastejam, todas as aves e tudo. Noé levantou um altar ao Senhor e, tomando de animais puros e de aves puras, ofereceu holocausto sobre o altar. E o Senhor aspirou aroma agradável e disse consigo mesmo: nunca mais vou amaldiçoar a terra por causa das pessoas, porque é mau o desígnio, o íntimo do ser humano, desde a sua mocidade. Também nunca mais vou destruir todos os seres vivos, como fiz desta vez. Enquanto durar a terra, não deixará haver semeadura e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Gente, para a gente correr um pouco mais aqui, depois você pode continuar lendo. Depois desse processo, o que Noé encontrou? Repita comigo: a vinha. Amém? Ele não encontrou uma vinha? Agora deixa eu te perguntar uma coisa. Uma semente precisa do que para ela germinar? De terra, sim ou não? Tinha terra? No dilúvio tinha terra? Não. Deixa eu te falar uma coisa que é interessante. A vinha nasceu num tempo que não era favorável. E detalhe, gente,
Não tinha como as aves polonizar, é isso? É isso, gente? Porque não tinha terra. E detalhe, mesmo que isso acontecesse, demoraria um tempo para crescer e dar fruto. Eu não pesquisei quanto tempo demora uma vinha para dar frutos, mas eu tenho certeza que não é 1, 2, 3 meses, certo? Tem árvores frutíferas aí que demoram anos para frutificar. Mas ele saiu da arca. A Bíblia diz que Deus fez com que as águas baixassem, mas a arca parou no cume do monte, não é isso? E quando ele saiu de lá, ele encontrou essa vinha. E o que essa vinha representa? Quando eu e você ouvimos uma voz de Deus, começamos a trabalhar em prol de uma arca, decidimos entrar dentro dela, Deus nos faz caminhar sobre a circunstância, e Ele vai nos direcionando até um lugar onde nós encontramos a vinha. Pastor, o que a vinha representa? O vinho significa alegria, não é isso? Quando eu e você caminhamos debaixo da direção de Deus, independente da circunstância, nós vamos desfrutar de um fruto que não veio da terra, mas sim daquilo que veio dos céus. Aquela vinha não era natural. Aquilo representava o cuidado de Deus com o homem. E não era algo natural que tinha brotado da terra. Deus literalmente colocou aquela vinha lá, já com fruto, e disse: agora você pode comer. Escute, existem coisas na nossa vida que elas precisam ser construídas. Assim como a arca foi construída, eu e você precisamos ouvir a palavra de Deus e começar a trabalhar em prol disso, para que essa palavra nos sustente nela, ou melhor, que nós sejamos sustentados por ela. Quando eu e você ouvimos essa voz, não se preocupe com o que está à volta, porque Deus está no controle de tudo. Talvez existam coisas na sua vida que não façam sentido. Existam coisas na sua vida que você se propôs a fazer, que você tem colocado diante de Deus. Pessoas zombam, dizem: o que você está falando é besteira. Eu já vi outras vezes você falar isso. Escute, se Deus te deu uma palavra, não saia dela, entre dentro dela. E permita com que essa palavra te faça andar sobre as circunstâncias. É fácil? Não é. Porque talvez a chuva só vem depois de 7 dias. E depois que o dilúvio começa, você não tem o controle do leme, você não tem a direção correta. Quem te direciona é o Espírito Santo. Mas eu te garanto que a hora que você chegar num destino o qual Deus preparou para você, vai ter fruto lá que você vai comer, que não veio da terra, que veio dos céus. Quando eu e você decidimos caminhar debaixo de uma direção de Deus e entramos nessa palavra, nós desfrutamos do sobrenatural. Não se apegue às informações que você recebeu até hoje. Não se apegue a tudo aquilo que está acontecendo à sua volta, porque essa não é a sua realidade. O seu alimento, o seu fruto vem dos céus. E se nós permanecemos nessa palavra, Ele vai nos levar ao tempo correto, ao destino correto, e há de se cumprir. Eu queria pedir que você se colocasse em pé, fechasse os seus olhos. Feche seus olhos. Talvez o cenário à sua volta diz que não é possível. Talvez pessoas, diagnósticos e tantas outras coisas disseram para você que não é possível. Mas a última palavra vem dos céus. Tudo
que falaram ao seu respeito, que não tem nada a ver com o que Deus disse, não é verdade. Verdade é o que Deus diz ao seu respeito. E deixa eu te dizer uma coisa: talvez você está num momento tão difícil da sua vida que você não encontre respostas. Você tem procurado forças para acreditar, para seguir adiante, mas não consegue, porque tudo à sua volta diz não. Pare de ouvir os seus sentimentos, pare de ouvir a voz de quem está à sua volta. Procure ouvir a voz de Deus agora. Talvez você olhe para o seu casamento e diga: não tem mais jeito. Talvez você olhe para a sua saúde e diga: não tem mais jeito. Talvez você olhe para as suas finanças e diz: não tem mais jeito. Eu quero te dizer: decida construir uma arca. Escute a voz de Deus hoje. Entre dentro dessa palavra e permita com que o Espírito Santo te guie a toda a verdade. Te leve até a vinha como levou Noé, e lá você vai desfrutar de alegria que não é natural, mas sim algo que vem dos céus. Eu sei que neste momento existem vozes gritando dentro de você, nos seus ouvidos. Tudo que chega até você já tentou outras vezes, você já acreditou outras vezes. E olha aí, o Senhor te diz: não existe circunstância maior do que a minha sentença. E o Senhor diz: ainda tem jeito. Pastor, mas parece impossível. Eu quero te dizer: Deus ainda faz milagres. Você precisa é ouvir a voz dele. Feche os seus olhos e diga isso a ele. Diga: Espírito Santo, eu quero ouvir a sua voz. Pode estar chovendo lá fora, pode estar havendo dilúvio lá fora. Se você estiver na palavra de Deus, você está seguro, porque Ele cuida de tudo. Espírito Santo, eu oro por cada um nessa noite. Eu peço que o Senhor possa tocar o coração de cada um que está aqui nessa noite. Senhor, eu peço que o seu Espírito Santo toque na incredulidade, no medo, no desânimo que talvez esteja no coração dos seus filhos, e faça eles acreditar naquilo que ninguém acredita. Levanta, Deus, aqui homens, mulheres, jovens como Noé, que acreditava naquilo que vinha dos céus. Por mais que ninguém tinha visto, eu declaro que nós veremos o que ninguém viu. Aquilo, a verdade, a realidade que está nos céus, vindo para a terra. Em nome de Jesus Cristo, eu declaro a sua fé sendo tocada agora. Todo medo vai embora, todo desânimo vai embora em nome de Jesus. Seus olhos começam a ser abertos agora. O que você não acreditava, o Espírito da verdade agora sustenta o seu alicerce, que é a sua fé. Vamos, busque ouvir a voz de Deus. Não importa qual seja a sua religião, Ele quer falar com você. Ele quer falar com você. Eu vejo o sol nascendo e com ele a alegria de te encontrar. Estás no jardim
meu coração. Olhe em teus olhos e segura em tuas mãos, pois vives eternamente em mim. Nada é igual à sua voz. Lindo Jesus, lindo Jesus. Nada é igual. Nada é igual à sua voz. Nada é igual à sua voz. Reconheça em qualquer lugar. Nada é igual ao teu olhar. Me cativa, me fascina. Nada é igual à tua voz. Reconheça em qualquer lugar. Nada é igual ao teu olhar. Me cativa, me fascina. Feche os seus olhos. Comece a orar. Diga: Espírito Santo, eu quero ouvir a sua voz. Eu quero entrar nessa palavra. Talvez você diga assim: Deus não falou nada comigo ainda. Cristo na cruz do Calvário, Ele te chamou. E Ele disse: você é meu, você é minha. Eu quero que você viva comigo a eternidade. Então não foram pessoas que te convidaram, mas sim Cristo te convidou. Esta é a palavra que Ele tem para você. Talvez você diga: mas eu não sou digno, eu já fiz muita coisa de errado. Não importa o que você fez ou deixou de fazer, a cruz do Calvário, ela pagou o preço. Para quê? Para que o véu fosse rasgado e você tivesse livre acesso ao Pai. Sabe o que isso significa? Ele quer falar com você hoje. Ele quer mudar a sua estrutura. Ele quer mudar os seus pensamentos. Ele quer mudar a sua circunstância. Feche os seus olhos agora. Levante as suas mãos aos céus e diga: Espírito Santo, fala comigo nessa noite. Raçoda calamamai. Nada vai mudar o fato que eu sou Ele, que Ele é meu para sempre. Diga: nada vai mudar o fato que eu sou Ele. Para sempre.
Fique com seus olhos fechados. Espírito Santo, o seu amor lança fora todo medo. Por tantas tentativas e não dá certo, você tem medo que o amor de Deus te alcance. Deixa a palavra criar forma dentro de você. Deixa essa palavra criar forma dentro de você. Está tudo feito debaixo dos céus. Quando você entra nessa palavra, você entra neste lugar onde tudo está feito. Porém, neste lugar quem direciona é o Espírito. Entrar na arca significa entrar numa vida no Espírito e deixar com que Ele te direcione. Como eu já disse outras vezes, eu creio muito na oração de um pelo outro, na edificação da fé. Eu queria que você fizesse isso. Saia do seu lugar, ore, que seja 5 minutos com alguém, abrace alguém agora. Vá orar por essa pessoa, que o Espírito Santo te direcione. Talvez alguém que esteja do seu lado ou distante. Vamos orar juntos. Pastor, pelo que eu vou orar? Eu vou orar para que a fé dessa pessoa hoje seja ativada, que os ouvidos dela possam ouvir uma palavra que venha dos céus. Que a sua oração possa quebrar toda a incredulidade, todo medo. Todo medo. Quando alguém chegar até você para orar por você, você vai sentir um toque do Espírito. O Espírito Santo vai te tocar de uma forma diferente, peculiar. Você vai se sentir amado, você vai se sentir amado. Você vai se sentir amada. Você vai se sentir amada. Vamos, deixa o Espírito Santo gerar esperança dentro de você. Deixa eu te falar uma coisa. Pode continuar orando. Noé era a esperança da humanidade. A humanidade estava dentro dele. Quando você escuta uma palavra de Deus e você mergulha nela, existe uma verdade dentro de você que vai ativar a próxima geração. Você não pode morrer no meio do caminho, porque existe uma verdade dentro de você. Pastor, às vezes eu me pergunto o porquê e para que viver. Deus não acabou com você, por isso que você ainda está vivo. Não é o fim. Sabe por quê? Você tentou se matar diversas vezes e não conseguiu, porque Deus não tem morte para você. Ele não acabou com você. Receba palavra de vida nessa noite. Você que tem se trancado no quarto e tudo que você quer é ficar sozinha, o Espírito Santo hoje te alcança nesse lugar depressivo e diz: saia daí hoje. Saia daí hoje. Você tem dito: eu esperava que alguém viesse aqui me tirar. Hoje o Espírito Santo diz: saia daí hoje. Mas eu não vejo como, assim como Noé não via. Mas Deus te traz uma palavra hoje. Você vai andar sobre as circunstâncias.
sua vida. Cadeias são quebradas, fortalezas são quebradas. Eu declaro a cura alcançando o enfermo, a cura alcançando o enfermo, seja qual for a enfermidade que você tiver. Solidão vai embora em nome de Jesus. Deus te dá uma palavra hoje. Deus te dá uma palavra hoje. E Ele diz: eu não acabei com você. Permaneça firme naquilo que Deus disse para você. Ele te fará andar sobre as circunstâncias. E existe um lugar em Deus que você vai encontrar uma vinha cheia de frutos. Isso te trará alegrias. Um novo tempo está sendo liberado sobre a sua vida. Quando você decide entrar nessa palavra, você entra num novo tempo. Você entra nesse lugar onde tudo está feito. Decida confiar nele. Talvez disseram para o seu casamento que ele não tinha mais jeito. O Senhor diz: é eu que restauro os casamentos. Eu que fiz a aliança, então é eu que restauro. Disseram que não tinha jeito para a sua saúde. O Senhor diz: eu tenho jeito para a sua saúde. Eu quem te fiz, eu te restauro em nome de Jesus. Em Cristo estão feitas todas as coisas. Que você ouça dos céus uma voz dizendo: você e eu façamos como Noé, exatamente como ele disse. Trabalhe para construir essa arca. Entre nessa palavra. Só mais alguns minutos. Levante as suas mãos. Feche os seus olhos. Eu sei que existe mais um pouco de Deus a ser liberado neste lugar. Vamos, libere. Existe vida dentro de você. Deixa o fogo de Deus queimar dentro de você. Hoje Deus restaura a sua condição nele. A poder no nome. A poder no nome de Jesus. Cadeias
Antes de você sentar, dê um abraço bem apertado na pessoa do seu lado. Diga que bom que você está aqui hoje. Depois você pode sentar. Amém. Que bom você está aqui hoje. Amém, gente. Alguém me dá mais 5 minutinhos? Levanta a mão só para me saber. 5 minutinhos. 5, 10, 15, 20, 25. É brincadeira, gente. Senta, nós vamos dar os recados e já vamos encerrar.